Tem coisa que envelhece muito mal, mas tem outras coisas que viram um bom vinho. E os animes normalmente não têm esse efeito, mas Yu Yu Hakusho, quanto tempo mais passa, mais ele parece que melhora. Escuta aqui, sua espertinha. Você tem mais alguma saída? Eu não tenho mais tempo. Eu não posso deixar passar dessa noite. Ele foi trazido pra cá pra ser o sucessor espiritual de Cavaleiros do Zodíaco, na época da Manchete. A história é boa, os personagens são fortes, são carismáticos, as batalhas são sensacionais. E ele soube quando ele tinha que parar. Assim, na verdade, mais ou menos, né? Cara, que camarada chato. Fala sério. Hoje eu quero te levar numa viagem bem nostálgica para saber tudo sobre a produção de Yu Yu Hakusho. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar falando sobre Yu Yu Hakusho, nós temos que entender o contexto, a origem, de onde veio, e entender que o Yusuke Urameshi era muito mais delinquente juvenil do que a gente lembra. Ih, o cara! Ele tinha 14 anos e era um delinquente. No mangá, ele fumava, ele levantava a saia das meninas, ele era um pestinha. Ou seja, não é o tipo de protagonista usual que a gente tem nos animes, né? Que é todo mundo muito bem, muito bento, mas ele era meio, né, da pá virada. Só que no ato de altruísmo, ele salva uma criança que ia ser atropelada por um carro. E isso meio que dá uma bugada na cabeça do pessoal, assim, peraí, mas ele morreu agora aqui, faleceu, mas ele é meio maligno, mas ele salvou a criança no ato de altruísmo, ele vai pro céu ou ele vai pro inferno? E fica essa coisa aí. E toda essa história vem da cabecinha do Yoshihiro Togashi. どうも皆さんこんにちは、ハンターハンターを描いている富樫義弘です、ここがですね私の仕事場でだいたいここでですね、ネームを考えたり Que conta que foi muito difícil ele entrar no ramo dos mangás. É um mercado muito competitivo. Porque talvez você saiba, porque a gente já falou aqui em alguns vídeos, mas todo mangá lá no Japão é veiculado na Weekly Shonen Jump, que é basicamente um almanacão da Turma da Mônica, em que todas as histórias da semana são publicadas. Todas as histórias que vão sair estão lá, todas misturadas. E que normalmente traz uns capítulos semanais. Só que tem um pequeno problema, porque tem uma competição interna. Pensa só, você vai lá lançar uma história nova. Você tá competindo com Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece. É pesado, né? Mas lá tem uma categoria para estreantes que vai dando um incentivo aos novos mangakas, né? Que são as pessoas que fazem os mangás que vão surgindo. Só que para entrar é uma coisa, mas para se manter lá que é um problema. Porque ele se mantém de acordo com os votos dos leitores. Então, se o trem não tá fazendo sucesso, ele, ó, vai embora. É que nem você dá um joinha no YouTube, sabe? Você dá um joinha e apoia o criador que você gosta tanto. Pois é isso que você poderia fazer, inclusive, nesse momento no vídeo. Eu sei que talvez você tá vendo pela televisão, mas vai no celular lá, ó, entra no Nerd Show e dá um joinha no vídeo. Isso ajuda demais. Mas só que o Togashi, ele foi menino esperto, porque o primeiro mangá que ele lançou se chamava Showaru Cupid's 10, que era meio que uma comédia, um romance que ele confidenciou lá, falou só segredinho, gente, eu odeio esse trem que eu tô fazendo. Ele odiava, mas conseguiu os votos necessários para se manter na revista lá. Só que com isso, ele ganhou uma certa moralzinha e ele falou assim, agora sim eu vou fazer um negócio que eu quero fazer de verdade. E em 3 de dezembro de 1990 é lançado o mangá de Yu Yu Hakusho. Ele queria que esse mangá fosse mais focado na história, sabe? Com alguns desenvolvimentos de personagem, uns diálogos todos bonitos, mas o pessoal fala assim, ó, tô te falando aqui, se você quer angariar votos, põe umas lutas, põe umas porradas, põe o povo pra bater nos outros. E ele falou assim, oh meu Deus, mas esse povo chato fica querendo que eu coloque lutas. Mas depois do episódio 30 ali, ele colocou as lutas, né? Porque isso aí chamava o pessoal. Ainda mais que ele tinha uns personagens bonitos, uns personagens muito vistosos, com os cabelos tudo doido, uns cabelão. O pessoal só costuma fazer anime quando o mangá que veio de base ali, ele tá fazendo muito sucesso. E isso... check, tava fazendo um sucesso imenso. Tanto que só depois do lançamento do mangá veio o anime, em 1992. Mas o que eu tô fazendo aqui? Não pode ser. Será que...
Será que eu virei um fantasma? Dirigido pelo Noriyuki Abe. Você não vai com a minha cara? Que ficou famoso pelo anime do Bleach e do Boruto. Que Boruto, na verdade, não assisti ainda, mas muita pessoal dá uma... não sei. E o anime foi coproduzido também pela Fuji Television, pela Yumiko Advertising e o estúdio Pierrot. Eu não estranhei que eu falei do Togashi, né? É porque o Togashi ele não participou em nada do anime. Sabe o que ele fez? Fez uma pipoquinha, assistiu junto com a gente e falou que adorou o resultado final. Mas só isso também. Por que ele não participou do negócio da própria obra dele? É porque ele disse que estava estafado, estava exausto, cansado. Geração dos 30 anos. Porque ele estava muito atarefado com a produção do mangá. Mas você sabia que tem algumas diferenças do mangá pro anime? São diferenças importantes. Por exemplo, o Yusuke no mangá é muito mais delinquente do que no anime, mas muito. Ele fuma pra caramba, ele é uma chaminé, sabe? Mas diz que eles mudaram isso pra não começar a influenciar as crianças na televisão, porque imagina a treta que isso ia dar, né? Tadinho da cultura japonesa. Acho que as crianças do meu bairro leram mangá. Outra diferença, a mãe do Yusuke, no anime, ela aparece chorando lá uns 2 episódios, meu filho morreu e tal. No mangá ela aparece pra caramba e ela vai até pro Torneio das Trevas. Que diferença, hein? No mangá aparece até o pai do Yusuke, que, peraí, mas o pai do Yusuke não era o Raizen lá, o cara do inferno, não sei o quê? Não, na verdade no mangá não, ele tem um pai, só que a mãe dele falou assim, ó, você não aparece aqui não, porque o Yusuke ele é muito forte e vai te dar umas porradas, porque tinha, né, deixado eles quando ele era criança lá e tal, então... fica de fora. E aquele beijo lá no final do Yusuke com a Keiko, também, no mangá, nunca existiu. Sabe o que acontece? No final, quando o Yusuke volta pra Terra, ele abre uma barraquinha de lamen. Gente, ele não tem nenhum senso de final feliz, né, o Togashi? No mundo, vários estúdios adquiriram o anime para veicular em seus respectivos países. No Brasil, foi a Chikara Filmes, que comprou ele em 1996. A ideia era passar ele a partir de 1997, depois que acabasse o Shurato. Ai... que nós temos que fazer um episódio aqui. Me deu uma vontadinha agora de comer lamen e de charuto, de churrasco. O espírito deste herói viaja para o futuro. Churato, tente a verdade encontrar. Isso me lembra que você tem um vídeo aqui no canal tocando Churato. É verdade, eu já toquei guitarra abertura de Churato. Depois, se vocês quiserem procurar aí, eu não vou pôr link não, passei vergonha. Só que aí deu aquela confusão, porque eles queriam passar junto do Churato, e eles queriam até mudar o nome do Yu Yu Hakusho pra Cavaleiros do Além. O quê? Porque depois do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, a Manchete tava doida pra arranjar um substituto à altura, né? E quem que entrou nessa jogada? Eduardo Miranda, que começou a fazer uma estratégia muito boa. Ele estava procurando novas oportunidades e começou a assistir todos os animes que o pessoal indicava pra ele. Foi aí que ele achou o Yu Yu Hakusho. Então o que acontecia? De vez em quando eu tinha uns 5, uns 8, uns 10 moleques lá na minha sala, um monte de fita, a gente assistindo um monte de coisa pra tentar entender o que era legal e o que não era. Aí um dia me entra um outro fã, né, com um monte de fita na mão, botou na minha mesa e falou assim: seu Eduardo, assista, o senhor vai gostar. Aí eu olhei aquele nome, né, escrito a caneta, eu falei assim, peraí, Yu Yu Hakusho, isso é sobre ioiô, disputa de ioiô? Não, não tem nada a ver com disputa de ioiô. É muito bacana, é fantasia, é aventura, é luta, pô, assista e vai gostar. Sabe, tipo assim, tá legal. Não nos ligue, nós ligaremos pra você, sabe? E fez um esforço danado pra trazer Yu Yu Hakusho aqui pra passar na Manchete. E dessa vez ele ia cuidar pessoalmente da dublagem, porque Cavaleiros do Zodíaco veio cheio de uns negócios errados, né? O jogo acabou, eu venci. O Pegasus da armadura de ouro. E a estreia no Brasil foi em 24 de março de 1997. Arigatou gozaimasu. E olha só que programação nostálgica. Passava depois de Kamen Rider RX e antes de Cavaleiros do Zodíaco. Essa é aquela programação dos sonhos.
e passou até a Manchete acabar. Pra você ter uma ideia, na época ele estava entre os 5 programas mais assistidos da TV Manchete. E muitas vezes ele foi até líder de audiência, né? Alternava bastante ali com a reprise de Pantanal, que dava seus 5 pontos de audiência, que assim pode parecer pouco, mas é muito. Mas tinha época que dava mais audiência. Por exemplo, o Torneio das Trevas. Senhoras e senhores, finalmente chegou o grande dia! Vai começar o tão esperado Torneio das Trevas! Que arco de luta, que beleza de história, dava seus 7 pontos de audiência. Mas talvez você lembre que tem 2 dublagens de Yu Yu Hakusho. As 2 são com os mesmos personagens, tem uma diferença ou outra ali na Mesa Genkai e tal, mas eles melhoraram a qualidade de captação. E isso aconteceu por um motivo muito simples. A Chikara Filmes faliu, então ele foi readquirido por outra distribuidora, que era a Cloverway, que encomendou uma nova dublagem no mesmo estúdio que era Audio News. Nossa senhora, nostálgica, hein? O que aconteceu com a Audio News, hein, meu Brelano? Eu acho que é um bom tema de vídeo. É um ótimo tema do vídeo. Vocês querem esse vídeo? Mas o Yu Yu Hakusho não passou só na Manchete, não. Em 99, ele passou na Rede TV. Em 2004, passou no Cartoon Network. Em 2005, na Rede 21. Em 2007, passou na Band. E em 2009, na finada Play TV. Mas você sabia que o Yu Yu Hakusho vende bastante até hoje? É isso que eu tô falando. O negócio é só envelhecendo e ficando melhor. Até 2013, tinham sido vendidos 50 milhões de cópias só no Japão. E até 2022, 78 milhões de cópias. Pra você ter uma ideia, em 2021, a TV Asahi, que é uma rede de TV muito famosa lá no Japão, que passa animes, fez uma votação. E o Yu Yu Hakusho ficou no 17º lugar de melhor mangá de todos os tempos. Segundo eles lá, e o voto popular. Assim, só pra você que ficou curioso, querendo saber quem que são os primeiros, vou falar os 5. Pode ser? One Piece em primeiro, Demon Slayer em segundo, Slandunk em terceiro, Detective Conan em quarto e Dragon Ball em quinto. Para esses negócios ser melhor que Dragon Ball, ele tem que ser muito bom mesmo, né? Eu nem conheço. O anime também foi premiado. Rolou uma premiação que chama Anime Grand Prix. Ele foi eleito o melhor anime em 94, em 95 e em 93 ele ficou em segundo lugar, perdendo apenas para Sailor Moon. E olha só, nas Filipinas, que o Yu Yu Hakusho recebeu um outro nome, que é Ghost Fighter, ele dava um pau em audiência na novela de maior sucesso do país. Você tá entendendo que o anime passou a novela? A única crítica que sempre aparece com o Yu Yu Hakusho é por causa do final. O final é meio... Mas isso a gente vai falar no final, né? Que a gente vai deixar lá pra frente. Como ousa! Mas aqui no Brasil foi um sucesso danado. A dublagem, inclusive, uma das mais lembradas até hoje. Sukurameshi será o próximo adversário. Cheguei pra abalar, hein, galera? Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é 2. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Eu não vou deixar essa parada pra vocês não, sabia? Hein? Em entrevista ao canal Nerd Show, o Eduardo Miranda... Ai, que insuportável, gente. Eu tô usando eu como própria fonte de informação. Ele conta que as gírias vieram da própria cabeça do Marco Ribeiro, que é o dublador do Yusuke. E quando ele viu aquilo, ele falou assim... Cara, quando ele me mandou a prova, eu chorava de rir com aquelas gírias dele. E falei, pô, olha, sabe aquele negócio das gírias? Eu Marco, o que que tem? Corta? Não. Duplica. Só que assim, você sabia que o Yu Yu Hakusho quase foi banido da Manchete? Então, é porque um dos personagens lá, né, ele tinha uma suástica na testa. Era uma suástica budista, mas até explicar que focinho de porco não é tomada pro pessoal da Manchete, que por acaso o pessoal, né, o bloco era judeu, assim, não bateu muito bem. Antes que o negócio fosse pro saco, ele foi lá, editou os frames do personagem, a mão ali, ó, na unha, e tirou esse negócio da testa dele, tanto é que o desenho foi pro ar com a versão totalmente corrigida. Ninguém percebeu. Mas olha só que interessante, um anime de tanto tempo atrás continuou com alguns conteúdos extras, que na verdade foram até lançados recentemente, e a gente aqui quase não ficou sabendo. Isso tudo por formato de ovas. Conhece ovas, Babarelando? Agora eu conheço. Aquela de salmão, de esturjão. Essa daí eu só ouvi falar. Na verdade, são OVAs, objetos voadores
Original Video Animation, que são filmes e séries lançados separadas da cronologia original do desenho, que basicamente é um puxadinho, né? Que vai sendo criado depois. A ideia original é que essas coisas fossem lançadas em VHS, né? Mas tiveram algumas que foram lançadas junto com o anime. Não tem nada a ver com a história original, né? E normalmente não foram dublados também, porque só foram lançados lá no Japão. Mas eram os mesmos personagens em aventuras diferentes. E eu não vi nenhuma. E eu fiquei sabendo, eu já assisti o Yu Yu Hakusho umas 200 vezes e não assisti essas coisas novas. Precisamos. O primeiro lançado foi em 1993 e foi um filme que foi Yu Yu Hakusho, o Rapto de Koema. Que o Yusuke e o Kuwabara têm que ir lá resgatar o Koema. Já fiquei com vontade de ver. Em 94 teve o filme Yu Yu Hakusho Invasores do Inferno, que só foi lançado no Brasil em 2006. Sr. Koema, vamos sair daqui, é perigoso, Sr. Koema! Que, na verdade, conta a história depois do fim do anime. E eu não assisti esse trem. Eu acho que você também não. A gente precisa ver. Em 2018, foram lançados 2 OVAs. Yu Yu Hakusho 2 Tiros, nome bom, que conta a história do Riei e do Kurama um ano antes deles conhecerem o Yusuke. E também Yu Yu Hakusho Tudo ou Nada, que basicamente ele dá uma apagada naquele último episódio do Yu Yu Hakusho, na luta depois lá do Yomi, do Yusuke e o Yomi, que o Yusuke perde pro Yomi. E conta um final alternativo, em que eles vão lá pro mundo espiritual para salvar a pele do Koema e do mundo espiritual. Ou seja, ele é um penúltimo episódio, mas que substitui. Tem uma história bem profunda. Pra gente que achou que o final foi corrido, é ótimo. E em 2019, no Japão, rolou até peça de teatro. E eu fiquei morrendo de vontade de assistir. Mas eu sempre tive uma lacuna no meu coração, que eu sempre percebi assim que é um negócio tão legal, um anime legal, uma história legal, mas não tem jogo, não? Porque eu me baseio nos jogos. Eu gosto de jogar com os personagens. Se acredita que teve um monte? São mais de 20 jogos que foram lançados, a maioria lá no Japão. Eu não posso nem falar que esses jogos não deram certo, e eu tenho um motivo para eles não terem vindo pro Brasil. Até 2003 tinha acumulado 273 milhões em vendas. Não precisava nem vir pro Brasil mesmo. Ah, mas precisava sim. É, precisava, eu gostava. Tinha um de PlayStation 2 que eu adorava. Nossa, eu joguei demais da conta. As migalhas, né? Era o único que eu conhecia. Mas é engraçado que foi um anime que fez muito sucesso aqui no Brasil, nos anos 90, e não teve muito brinquedo. Porque a estratégia foi um pouco diferente nesse caso. Não foi igual Cavaleiros do Zodíaco, que era para vender boneco. Mas tiveram os brinquedos da Estrela. Yusuke, Kuwabara, Riei e Kurama. Ajude-os a derrotar os piores vilões. Keno e Byaku. Você vai rir e se emocionar com essa turma. Yu Yu Hakusho da Estrela. E hoje tem cada colecionável caro. Mas se a marca estiver de bom grado e quiser me enviar, eu recebo. E temos também algumas curiosidades a serem ditas aqui, que a gente só descobriu muito tempo depois e talvez você precise saber. Por exemplo, sabe o Jorge? O Jorge, sabe o Diabão Azul? Aquele que fica com o Koema. Ah, senhor Koema. Olha, eu quero saber o que tá acontecendo com a turma. Onde é que você votou, Jorge? Você é um imbecil. O senhor é muito relaxado. Onde é que colocou? Você sabia que ele que é o narrador do desenho? Fica impactado agora, Bobrelando. Tanto é que ele não existe no mangá. Ele só foi feito para ser o narrador do desenho. Terminou a batalha. Mas enquanto o homem estiver vivendo, é preciso estar constantemente lutando por alguma coisa e jamais se deve abandonar a luta. O que é? Virou o narrador do desenho agora, é o Trapizonga? É. O Riei, sabe? Aquele personagem lindo. Nossa senhora, eu gostava muito. Era pra ele aparecer e sumir. Nem era pra ele voltar. Mas o pessoal gostou tanto que ele acabou voltando. E
o Riei e o Kurama eram pra ser um casal, né? Assim, só que ia dar um pouco de treta, assim, aí deixaram essa história aí de lado. E o nome do Kuwabara é a união de dois nomes de jogadores de beisebol, que faz muito sucesso lá no Japão. Tanto é que ele usa a Lei Ken de um jeito meio taco de beisebol. Você já deve ter percebido isso. O que é que você acha da gente jogar beisebol? Pois é, mas eu acho que o principal ponto, se eu pudesse fazer uma crítica a Yu Yu Hakusho, é um desenho que terminou cedo demais, com um final corrido demais. Será mesmo? Bom, a gente já tem a OVA que corrige um pouco dessa história, o que dá uma pista que realmente o pessoal concorda com isso. Inclusive, acho que o criador. Mas você sabe por que o final tava corrido? Porque o Togashi, ele tava exausto. Diz ele que não aguentava mais mexer com esse negócio. Tanto é que, na verdade, o plano original dele era que a história ia até o final do Torneio das Trevas e acabou. E, na verdade, deu uma ideia muito de acabou. E se acabasse ali, eu acho que ia ser o anime perfeito. Ah, mas eu achei essa história frescurenta dele. Ai, tô exausto. Será que ele tava exausto? Mas ele diz que ele era preguiçoso também, o Avarelano. Ele diz que gostava muito de parar de desenhar lá pra ficar jogando Dragon Quest. E teve outro motivo também. Ele queria ir até o Torneio das Trevas. Só que aí os executivos olharam assim e falaram assim, peraí, só olhar a fatura desse mês. 50 milhões em vendas? Você não vai parar esse trem agora, é nunca que você vai parar esse trem. Você pode fazer mais uns 2 pedaços dessa história aí, continua esse trem. Eu acho que a saga do Sensui ali é um pouco... Agora, o Torneio das Trevas próximo ali, o último torneio, nossa, começou uma beleza. Mas acabou meio... do nada. Diz ele que percebeu que estava esgotado mesmo lá na parte do torneio do Tiu, sabe? Aquele cara que bebia uns goró e ficava forte. Ali ele falou assim, ó, eu tô esgotado. Não tô aguentando, não. Mas aí, chegou nessa parte do torneio lá do Yomi, dos 3 caras do inferno, e ele falou assim, ó, gente, eu infelizmente cheguei no meu limite, é isso, eu quero fazer outra história. Diz ele que ficou aliviado quando acabou também. Só que aí o cara vai, emenda o Hunter x Hunter e tá passando pela mesma coisa até hoje. Quem que explica? Ficou um pouco corrido o torneio, acabou, fez uma expectativa grande do o Rising, os poderes do inferno, acabou, puf, tomei um soquinho. Desmaiei. Não explicou nada sobre o Riei e a Yukina. Eles ficaram juntos, o irmão revelou, não explicou nada. E ficamos aqui, a ver navios. Eu não tinha reparado tantos buracos assim. Agora que você falou, né? Ficou faltando um monte de coisa pra resolver. Bom, só nos resta, com produções futuras que com certeza virão, resolver essa história. E quem sabe dar um fim digno para esse anime que para mim é um dos melhores animes já criados na história da humanidade. Gostava, Babarelando? Muito. Esse era bom demais, né? E nos uniu bastante também, né? A gente assistiu bastante juntos. Bom, eu só posso te falar que o Yu Yu Hakusho é um ótimo anime pra você ver com seu filho. Mostra pra ele. Eu tenho certeza que ele vai gostar bastante. Vocês vão se unir e vão ter o que comentar no futuro. Porque se tiver mais produção, a gente vem pra atualizar vocês e vocês já vão estar preparados para receber essa obra-prima. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já vai ver outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!